Né? Tão esperado, né, em poder aqui apresentar para a igreja aquilo que a gente tem a agradecer ao Senhor, aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas e através dela. Primeiramente, como os irmãos sempre apresentaram aqui a respeito da salvação, né, porque se o Senhor não tivesse feito essa obra na minha vida, eu não estaria aqui hoje contando esse testemunho, contando as bênçãos, contando os livramentos, né. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha esposa, na minha casa, aquilo que Ele tem me ensinado através do Seu Santo Espírito. Quero agradecer pelo meu trabalho, né, que eu creio que foi o Senhor que abriu a porta onde eu estou hoje. Estava precisando no emprego que eu estava antes, estava tendo bastante dor de cabeça, muita preocupação, só estresse. E eu pude estar orando ali, o Senhor também abriu outra porta. Agradeço o Senhor, porque o Senhor tem levantado também pessoas para estar nos ajudando, tanto espiritualmente como materialmente também. Os irmãos aqui dessa igreja eu quero agradecer de coração, que são irmãos abençoados. Quando sabe que a pessoa está ali precisando de uma ajuda, chega ali com uma coisa, abençoa a nossa vida. Eu quero agradecer demais. Eu quero agradecer também a vida do meu pastor, como eu sempre estou dizendo para ele, que para mim ele é como um pai, de verdade. Estava até lá em casa pensando sobre isso hoje, que o meu pai mesmo, ele é aqueles pais assim, antigos, brutos, que não tinha negócio de dizer que eu te amo, não tinha esse negócio, era só dar alimentação e pronto, né? Então, eu quero agradecer pela vida que o meu pastor tem me ensinado. Eu sou um rapaz novo, muitas das vezes tem puxado a minha orelha com razão, né? Ele tem dado umas escorregadas aí na maneira de lidar a vida, na hora das preocupações, a gente acaba fazendo besteira, né? Mas o pastor, graças a Deus, o pastor Hermanedis tem tido paciência, tem nos ensinado a esperar. Muitas das vezes não é fácil, nenhuma das vezes é fácil, porque a gente quer resolver do nosso jeito, né, agora, e muitas das vezes, quase sempre, eu posso dizer que das vezes que eu fui querer resolver do meu jeito, foi só destruição, literalmente. Os irmãos da liderança sabem mais um pouco do que aquilo que eu e a Carol, a minha família está passando, né, financeiramente, devido a uma crise financeira, alguns escorregão que eu tive, e hoje eu estou pagando o preço, mas eu agradeço demais, porque Deus, ele sabe. Eu até um tempo eu ficava, rapaz, mas foi eu que fiz, Deus. Mas Deus, ele é tão misericordioso que Ele estendeu o braço para mim, Ele tem me ajudado, tem me dado paciência a esperar nele. Como eu falei, não é fácil, mas quando as obrigações chegam à nossa porta, a gente muitas das vezes eu pensei em arrancar os cabelos, fazer que nem o pastor, ficar sem cabelo, mas o Senhor sempre estava ali trazendo uma palavra que nada disso resolveria a situação, né? Então foi aí, depois de, como até falei para alguns irmãos, depois de estribuchar bastante, reclamar com Deus também, porque, sou sincero, muitas das vezes, do meio pro fim aqui, tanta dificuldade, eu falei para o Senhor, o Senhor não está vendo essa situação. E muitas das vezes o Senhor me usava para falar com o irmão, falar uma coisa, falar outra, abençoar a vida do irmão. E quando essa situação, Deus ficava em silêncio. E era essa a minha inquietação, né? O pastor e a irmã foram lá em casa várias vezes, eu ali no momento ali, às vezes desabafava, falava ali, mas como é que foi? Deus não está me respondendo. E exatamente, Deus, ele não é desse jeito, não é da nossa forma, né? Deus, ele espera que a gente aquete nosso coração e confie nele de verdade. Porque o meu maior dilema exatamente era isso, que eu ficava me escondendo atrás daquela palavra que a fé sem as obras é morta. Então eu ficava tendo só as obras ali de um lado e para o outro, arrumar alguma coisa, tentava vender para ganhar dinheiro em cima, tentava ganhar dinheiro de outra forma, e de um lado e do outro eu me encontrei numa situação que eu até falei para o pastor, as portas estavam fechadas e era um negócio travado. E uma vez eu chorei para o Senhor, por favor, Senhor, não sei o que está acontecendo, as portas estavam fechadas, eu bato nessa, eu bato naquela, e Deus foi tão misericordioso com a minha vida, que foi exatamente isso que Ele teve. Hoje eu consegui entender que foi isso que Ele teve que fazer, né? Eu estava tão obstinado ali em
fazer do meu jeito, resolver da minha forma. E eu até depois eu brincando com o Senhor, eu disse, rapaz, eu tive que fechar todas as portas para então assim tu conseguir ver, né, que tu tem que esperar. Por isso que foi muito difícil, até o ponto de eu realmente acalmar meu coração e realmente entregar, porque eu estava entregando pela metade, né? Estava entregando, mas estava ali entregando, acredito que era o Senhor segurando e eu segurando com a outra mão. Mas o Senhor, como o pastor tem ministrado, o Senhor ele não quer pela metade, o Senhor quer a gente por inteiro, né? Se a gente diz que a nossa vida é dele, a gente tem que entregar por inteiro. Se a gente é de tomar uma decisão, lá no passado, as decisões que eu tomei, há um ano, 2 anos atrás, se eu tivesse esperado a resposta do Senhor, se eu tivesse realmente confiado nele e não querer fazer da minha forma, que eu estava bem financeiramente, eu posso até comentei com a Carol, estava sobrando dinheiro, mas eu posso dizer, não me envergonho disso, começou com a ambição, né? Então a ambição ali de querer ganhar mais um pouco, Senhor, eu até apresentar ao Senhor, eu queria abençoar mais na tua casa. Então essa ambição, infelizmente eu não soube administrar ela e ela na minha vida se tornou uma ganância. Eu busquei dinheiro, busquei muitas maneiras fáceis de conseguir, obtive, mas aquilo foi cada vez mais me afastando do Senhor. Quanto mais eu conseguia alcançar aquilo que eu estava buscando, mais eu me distanciava do Senhor. E eu vejo como, pela minha falta de vigilância, eu estava num relacionamento tão íntimo com o Senhor, e por uma simples decisão eu rebolei tudo pro ar e quis me obstinar ali naquela busca pelo dinheiro. Por isso que a palavra de Deus diz, ela é bem categórica, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E realmente, até então, por esse tempo que eu botei o meu coração naquele objetivo, eu negligenciei tudo. Negligenciei a minha família, porque hoje ela também, a minha esposa e meu filho estão passando, sofrendo as consequências que eles não tiveram nem a participação de concordar, porque eu fiz tudo só. Eu não cheguei para ela dizer, minha filha, o que é que você acha? Eu fiz tudo só. Infelizmente, quando veio as consequências, eles estão passando comigo, mas eu agradeço a vida da Carol, com a dificuldade que a gente está passando, mas ela não me abandonou. Ela ainda, como o pastor falou mais cedo, muitas das vezes ela brigava comigo, você não falou comigo e agora nós temos que passar junto. Mas a minha gratidão é essa, pela minha família, que está ao meu lado, em meio à dificuldade, ainda que nós estamos passando, mas a partir do momento que eu pude colocar Deus na frente, no controle, eu estou podendo viver o sobrenatural de Deus, a provisão, a bênção do Senhor. Eu fico muito feliz, porque Deus, acima desse Deus que a gente fala, esse Deus tão grande, esse Deus tão imensurável, mas Ele é o nosso Pai. É um Pai de perto, que Ele se preocupa com a gente nos mínimos detalhes. Tem 2 minutos, mas é bem rapidinho. Eu estava lá em casa, vendo como Deus se preocupa com a gente nos mínimos detalhes. Eu estava lá em casa, acho que um mês atrás, mais ou menos. Eu estava com uma vontade tão grande de tomar um café, mas a situação estava meio apertada. Eu tinha 20 reais na conta. Aí eu fiquei pensando naquele, rapaz, mas se eu comprar o café é quase 10 reais, então eu só vou ficar com a metade, né? Se a gente precisar, a gente vai ficar ali 100%. Aí eu, tá certo, aí eu descansei ali. Aí em pensamento, até eu brinco assim, com a pessoa que foi me abençoar, que rapaz, eu vou orar até em pensamento, nem para o diabo pensar em usar outra pessoa para que você quer que está abençoando. Então eu orei em pensamento e disse, Senhor, queria tanto tomar um café amanhã. E com convicção ali eu fiz aquela oração. E quando foi no outro dia, o Senhor enviou uma pessoa, um anjo, lá em casa. O Senhor abençoou não só com café, o Senhor abençoou uma banda de bolo e uma mão de pão, né? Então, eu quero agradecer por a vida desse irmão que está aqui hoje. E eu quero agradecer porque ele sempre tem deixado o Senhor usar ele. Como o pastor disse, quando a pessoa é deixada de ser usada, o Senhor ele abençoa mais ainda. E é o que o Senhor sempre
abençoado lá em casa. Eu tenho orado que o Senhor continue abençoando a vida dessas pessoas que têm nos abençoado, de coração mesmo. E quero abençoar também a igreja como um todo, porque esses meses a gente tem recebido a cesta básica. E a cesta básica é a igreja toda que forma. Né? E eu quero agradecer de coração mesmo, meus irmãos, por cada tipo de alimento, como já foi colocado aqui também, que é o quilo do amor. E lá em casa eu sei qual a diferença a cesta básica tem feito, é a diferença lá em casa. Eu agradeço, meus irmãos. É isso que eu quero agradecer. Obrigado. Olha aí, ó. Boa noite, irmãos. Boa noite, paz. Eu até escrevi algumas coisas, mas é só para não perder tempo pensando, que às vezes a gente está aqui e esquece, né? Vou logo nos focos. Tá certo. Aí, bem rápido, objetivo. Eu conseguiria ficar. Vai. Eu queria agradecer primeiramente ao Senhor, né, pelo cuidado dele que ele tem tido para comigo, para com a minha família. Como ele falou, né, a gente está passando por uma situação financeira bem apertada, só que antigamente, pelo desespero, a gente queria fazer as coisas pelas nossas próprias forças, né? E sempre dava errado, a gente tentava se mexer com uma coisa, com outra coisa, e não dava certo, não ia para frente. Só que a partir do momento que a gente colocou o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, e a gente está aprendendo, não aprendeu, né? Todo dia a gente aprende a esperar com paciência no Senhor, né? E depois que a gente tomou essa atitude de confiar verdadeiramente em Deus, as portas começaram a se abrir, né? Ele tem enviado, né, pessoas para nos ajudar, e nesse momento eu queria agradecer primeiramente, segundamente, a vida do meu pastor com a vida da irmã Denise, e dos meus discipuladores e pais na fé também. E eu sou imensamente grata, né, porque o pastor e a irmã Denise, eles são um tipo de pessoa que eles tiram dele para abençoar, né? E vários motivos, vários exemplos, como teve uma vez que a gente tinha acabado o gás, a gente não tinha dinheiro nenhum, ele tirou dele, foi deixar lá em casa, aí de brinde, de bênção, ainda mandaram comida também pra gente jantar, que não tinha tempo pra gente fazer pra janta, né? Teve outra vez também que o ventilador queimou, ele tirou dele, foi deixar lá em casa, como a nossa geladeira queimou. Foi só sequência, irmãos, o negócio. A geladeira queimou, e aí ele tirou o gelágua dele, foi deixar lá em casa, e assim tem sido, né? E também a questão de alimentação também tem nos ajudado. A vida dos meus irmãos, como a vida do Simon, que também às vezes ele passa lá em casa, eu ouço uma buzina. Aí, tipo assim, esses dias das minhas gravidez, eu nunca senti vontade de comer tanta fruta como eu tô agora, né? Aí eu lembro que eu tava com tanta vontade de comer maçã, aí eu falei assim, Senhor, eu queria tanto comer maçã, fruta, eu queria fruta. Aí eu sei que quando foi no dia seguinte, aí o irmão Simon apareceu lá em casa com uma ruma de fruta. Glória a Deus. Gente, eu sou tão grata por essas coisas, porque eu amo salgado. Aí quando foi hoje, o irmão Eugênio trouxe dois sabores enroladinhos dentro de um saquinho plástico, ele irmão, eu trouxe pra ti. E aí vai, gente, a irmã Neide com as verduras dela também. E a cada um que tem ajudado, que tem orado também por nós, eu agradeço a cada um pelas orações, né? Não só ajuda financeira, mas também espiritualmente. Tem coberto as nossas vidas com oração também. Eu amo demais a nossa família, essa igreja, que não é apenas uma igreja qualquer, nós somos uma família, né? Por isso que eu tenho ouvido tantas pessoas que têm entrado aqui, que têm se sentido bem aqui como nenhuma outra igreja. Não estou falando de outra igreja, é porque realmente aqui a gente tem aprendido a amar, né? E eu sou imensamente grata. E um dos cuidados do Senhor que eu queria compartilhar, que esse aqui eu não queria deixar de compartilhar, era que no início do ano eu estava preocupado. E aí eu só compartilhei com a irmã Denise, que foi a questão do material escolar dos meninos, né? E do Richard eu não estava tão preocupado, porque o pai dele sempre ajuda nessa parte, né? Porque ele mora lá. Só que o Heitor, como mora com a gente não tinha mesmo nada. E eu estava preocupada, né? Porque estava chegando o dia das aulas do menino e eu, pelo amor de Deus, eu tenho um dia para comprar um caderno, né? E eu fiquei naquela preocupação, né? Como mãe, né? Aí eu só sei que um dia depois, a minha mãe nunca me perguntou isso, aí, aí ela pegou, aí ela falou assim, Carol, você já comprou material escolar dos meninos?
Aí eu falei, não comprei. Aí ela pegou e falou assim, pois vamos na próxima semana comprar mochila. Falou, uma mochila. Aí eu falei, tudo bem, né? Aí a gente foi na questão lá no mercantil e tudo. E aí eu tava escolhendo, né? Aí ela falou assim, faz o seguinte, não pega só a mochila não, pega o que tu quiser. Caderno, agenda, lápis. E aí eu fiquei, sabe, na hora eu me segurei, sabe? Porque não queria, né? Só que aí quando eu cheguei em casa eu me desmontei, porque tipo assim, são pequenos detalhes que não são pequenos, mas são essas coisas às vezes que a gente esquece de agradecer ao Senhor, né? Às vezes a gente acha que são apenas coisas grandes, mas não é nos mínimos detalhes, o Senhor tem cuidado de nós. E às vezes eu fico pensando que um Deus tão grande, né? Ele olha para cada um de nós individualmente, para cada necessidade que a gente tem, o Senhor tem suprido, tem sido fiel, como foi cantado, sobre a bondade do Senhor. Né? Agradecer também ao Senhor pelos dons, a mim e ao meu esposo, por ele ter colocado no nosso coração o amor pelo ministério de louvor. Sou imensamente grato por ele ter confiado a nós dons e talentos, e ele sabe que não é para nossa glória, não é para nossa honra, é tudo para a glória dele, né? E a gente sempre vem diminuir e o Senhor crescer nas nossas vidas. Tá, e para fechar, ele não falou, acho que não deu tempo, mas eu vou falar. No início do ano, toda virada de ano, a irmã Denise sempre falava e anotava no caderno, né? As metas do ano, né? Que a gente ia fazer no ano. E aí eu sempre colocava só coisa espiritual, né? Eu não colocava coisa material. Aí quando eu coloquei esse ano, eu coloquei por colocar, mas sabendo que tinha algum cor diferente. Só que o Senhor já tinha falado com ele, não falou comigo, foi igual eu falou com o Simon, não falou para mim. Então a questão do filho, né? Aí eu coloquei nas gratidão, aumentar a família. Coloquei assim, né? Mas sabendo que esse ano ia ser diferente, eu sabia. Aí eu sei que quando foi no início do ano, a gente estava muito apertado. Aí a gente estava sem dinheiro para comprar. Eu também não preciso explanar. Toda mulher passa todo mês, né? Aí assim, eu falei assim, Senhor, se o Senhor puder atrasar só um pouquinho, que é o tempo que ele recebe dinheiro, a gente compra. Atrasou, só que era menino. Não era outra coisa. Aí eu fiz o teste, deu positivo, aí ele veio me contar que o Senhor já tinha falado para ele que esse ano ele ia ser pai. Aí a primeira coisa que vem na nossa mente é as preocupações. Que aí eu ficava naquela, meu Deus do céu, na situação financeira que a gente está. Que eu pensei nisso, a primeira coisa que eu pensei foi nisso. Aí quando ele veio me dizer que o Senhor tinha falado com ele, é como se aquele peso ele tivesse saído. Porque eu sabia que o Senhor ia cuidar e ia prover. E assim ele tem feito até hoje. Pessoas já têm se levantado para abençoar. E eu sei que o Senhor vai prover e vai abençoar mais. E eu sei que quando eu 2 minutos, eu vou contar um testemunho bem rapidinho. Que eu falei para o Senhor que assim que eu tivesse essa oportunidade de muita gratidão, eu iria falar. Porque isso também ajuda a fortalecer a fé dos irmãos, né? Assim como o Simon falou há meses atrás, sobre a questão da Gui, eu estava sem esperança já, né? E aí a minha foi muito fortalecida e a minha esperança também, né? Quando eu fui fazer a minha primeira ultrassom, eu estava com 6 semanas de gestação. Aí o médico que fez a ultrassom, ele não viu o embrião, né? Aí ele já me deu um diagnóstico. Ele falou para mim que o embrião ele não tinha se desenvolvido e ele falou que daquele tempo para o fim do mês, ou o meu corpo iria expulsar, ou eu iria ter que fazer uma curetagem. Aí eu já fiquei desesperada, né? Preocupada, porque o que eu mais queria era isso, né? E a gente já tinha planejado 2 anos. Aí eu sei que eu saí de lá, sabe, quebrada. Aí o pastor foi até comigo e ele ficou me esperando lá fora, né? Aí eu sei que quando eu saí, eu falei assim, Senhor, me faz descansar, porque eu não estava em paz. Eu falei assim, Senhor, me dá tua paz, fala comigo. E aí quando a gente entrou dentro do carro, eu acho que o pastor, não sei se ele lembra, mas o primeiro link que ele colocou
eu ouvi como se fosse o Senhor falando comigo. Aí foi aquele louvor, ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências digam que é para desistir, mas eu estou dizendo, olha, não desiste. É como se eu estivesse ouvindo o Senhor falar. Aí o médico mandou eu repetir a audição por 2 semanas, e ele disse que era para confirmar que não tinha nada, realmente não tinha se desenvolvido. Eu passei 2 semanas em paz, mas com ansiedade, né? Porque naquela ansiedade, ele aqui sabe como foi que eu fiquei durante essas 2 semanas. E aí eu fui fazer a ultrassom, né? Eu entrei, gente, toda me tremendo, dentro da sala, né? Aí eu deitei, como foi particular a primeira, aí tem aquela TV bem grandona, né? E você vê, quando é pelo posto, você não vê nada, é só o médico que vê, né? E aí eu deitei, e aí ele começou a fazer lá o exame e tal. E aí eu peguei e falei assim, doutor, tá tudo bem? Primeiro que eu perguntei, bem bom dia. Aí eu falei assim, doutor, tá tudo bem? Aí foi quando ele falou pra mim, ele tinha visto o diagnóstico, tudo, né? Ele falou, minha filha tá tudo ótimo e o seu bebê ele é um nenenzão. E esse diagnóstico que ele deram tá errado. Aí eu não sabia se eu chorava, se eu ria. Aí eu acho que o bichinho para me acalmar, colocou o coração para me ouvir. Então foi aí que eu vi que às vezes a gente se preocupa tanto, né, com coisas que o Senhor já falou que vai fazer e às vezes a gente fica na cabeça, tipo assim, mas será mesmo? Né? Então às vezes a gente precisa pedir perdão ao Senhor pela nossa falta de confiança, a falta de fé nele, né? E eu queria deixar esse testemunho para vocês, e o meu momento de gratidão, nossa gratidão é esse. E obrigada, igreja. Obrigada.